todos, irmãos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos graças a Deus por mais uma vez juntos examinarmos a sua santa e bendita palavra. Rogo a Deus para que Ele nos dirija, para que possamos compreender a vontade de nosso Senhor e Salvador. Vamos hoje meditar a respeito de pessoas que têm o coração litigioso, corações contenciosos, corações endurecidos, que não querem se converter. Veja aqui, embora ouçam a palavra de Deus, não querem se converter. Veja em Marcos, capítulo 4, versículo 10 ao versículo 20. Nós vamos ler rapidamente. Disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui o Senhor tinha falado sobre a parábola do semeador. E eu li o versículo 9. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola, e ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam, e lhes sejam perdoados os pecados. Então aqui nós vemos o Senhor Jesus já nos ensinando que as pessoas que estão de fora, aquelas que não querem entrar, porque o Senhor Jesus, onde ele ia, as pessoas iam atrás para ouvir os seus ensinamentos, para entender como obedecer a Deus. O Senhor Jesus estava fazendo uma obra maravilhosa, estava levando a salvação para o mundo todo. Então aqui, e aí disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. Os que estão junto ao caminho são aqueles em que é semeada a palavra. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Da mesma sorte, os que recebem sobre pedregais, vindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, e logo se escandalizam por causa de tribulação e perseguição. Outros recebem de boa mente, mas entre espinhos, e ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições, e sufocam a palavra. E os que recebem a semente em boa terra, os que recebem a semente de coração puro, coração limpo, com desejo de salvação, são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Então, como que nós temos que receber a palavra de coração pronto, de coração limpo, de coração puro, com sede de ouvir a verdade, de ouvir o evangelho, de desejar para obedecer a Deus? Mas o que tem acontecido? As pessoas ouvem a palavra e são contenciosas, elas combatem a fé. Veja aqui no mesmo livro de Marcos, capítulo 3, nós vamos fazer, meditar somente nesse livro de Marcos aqui a respeito disso. Capítulo 3, do versículo 1 ao 6, diz assim: outra vez entrou na sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. Olha só, meus irmãos, aquelas pessoas estavam ali, fariseus, saduceus, e escribas, e sacerdotes, estavam vendo se ele ia violar o sábado, para acusá-lo, em vez de ver, mas espera aí, como que esse homem está fazendo esta obra no sábado? Eles não tinham sede da palavra, eles já se achavam salvos, e isso acontece hoje. Muitas pessoas, você vai levar a palavra, você vai falar com amor, com sinceridade, desejando a salvação para essas pessoas, e elas ficam esperando ver se acham alguma coisa no seu falar, no seu viver, para contender com você. Ah, mas esse ensinamento é assim, esse ensinamento é daquele jeito, e depois ganhamos do combate. Eu não estou combatendo com ninguém, você está dando um murro em ponta de faca, porque quem luta comigo está lutando contra Deus, que eu estou falando com sinceridade a palavra de Deus. É problema seu esse debate aí, eu não estou debatendo com ninguém, eu não sou de igreja nenhuma, eu sou servo de Jesus Cristo, meus irmãos, e é assim que nós devemos ser. Eu não vou ficar defendendo doutrinas, ensinamentos que eu não entendo. Eu vejo que são contrários à palavra de Deus, e eu vou levar aqui para você o quê? O que eu tenho entendido, sinceramente. Se você quiser combater, você é um anticristo, eu tenho recebido às vezes alguma mensagem assim, pode falar, eu tenho pena dessas pessoas, que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Veja aí em Marcos capítulo 16,
do versículo 9 ao 18, diz assim: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Lá os apóstolos, outros irmãos, discípulos, estavam tristes, chorando, porque Jesus tinha sido morto, sepultado. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Aí você chega para uma pessoa e fala assim: olha, Deus está me mandando falar para você isso, isso e isso. E a pessoa não acredita. Problema da pessoa. Aqui, o Senhor Jesus depois lançou. Veja aqui. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo eles, anunciaram aos outros. Mas nem ainda nestes eles acreditaram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que os tinham visto já ressuscitado. Então veja aqui, o Senhor Jesus lançou em rosto, mas eram 11 escolhidos que estavam lá. Se você tem duvidado da palavra, peça uma direção do Espírito Santo na tua vida, para você entender perfeitamente a palavra. Tem gente que prega o que não entende. Não entende o que está pregando, o que está falando. Procure explicar para você mesmo o que significa isso que você está pregando. Você vai levar o evangelho adiante, mas primeiro entenda você. Porque aí nós chegamos aqui, dirigido pelo Espírito Santo, com todo amor e carinho, tentando falar com os irmãos, procurando anunciar o evangelho, e as pessoas se levantam contra nós. Se levantam para nos acusar, para falar mal, para dizer que estamos errados. Nós não podemos ser assim. Aqui o Senhor Jesus perdoou os apóstolos. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado. Crer no evangelho, não é na igreja, no pastor, no presbítero, no ancião, no apóstolo, e seja lá qual a denominação, o nome que se dê a essas pessoas, são pó apenas. Nós estamos falando aqui do Rei dos Reis. Ele tem ordenado: aquele que crer em mim terá a vida eterna. Você crê em Jesus ou você crê no conhecimento humano? Ah, mas quem falou foi o pastor fulano de tal, que tem cursos de hebraico, grego, aramaico e sei lá o que mais, e fez faculdade, universidade, e é pós-graduado, e é doutor, e é isso e aquilo. Jesus era carpinteiro, meu irmão, minha irmã. Acredite no carpinteiro. Acredite naquele que Deus levantou. Esses homens estão estudando o que um carpinteiro falou há 2000 anos atrás. Você entendeu isso? Porque a sabedoria do homem é loucura para Deus. E a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Nós não podemos nos deixar levar por aparência, por títulos, por conhecimento humano. Nós temos que, sim, fazer a vontade de Deus conscientemente. Estamos fazendo porque estamos obedecendo o que o Senhor Jesus nos disse. Ah, mas isso quer dizer aquilo e quer... Mas eu não entendo assim não. Eu vou continuar crendo conforme diz a Escritura. Ah, mas isso não é literal. Para mim é. E se for diferente, o Senhor vai me mostrar. Ele vai me mostrar. Não adianta a pessoa vir falar, que se eu não entender não adianta. Eu estou falando com você. Falando que você tenha cuidado no seu ouvir, no que você vai falar, no testemunho que você está dando. Então você diz assim: eu sou salvo porque eu estou na igreja. Se você não vier para essa igreja, você não tem salvação. É isso que você disse? Você está condenado já. Porque você está crendo na igreja. Igreja, ninguém sabe quem é, só Jesus. Igreja são pessoas. Mas você crê num nome que uma pessoa pegou e colocou um nome, registrou no cartório. Olha que importante, que chique, né? Só que isso não dá salvação para ninguém. Nós temos que obedecer Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo. Vamos ainda ler aqui, ainda em Lucas, né, em Marcos, perdão, capítulo 3, do capítulo 8, versículos 10 a 21. Entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta, e saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. O que os fariseus estavam fazendo? Disputando com Jesus. Quando você vai anunciar o evangelho, não vai para disputar. Eu estou falando do evangelho para você aqui. Estou te ensinando o que o Senhor me ensinou.
Estou passando adiante. Ah, mas quem é esse homem para me ensinar? Não sou eu que estou ensinando. Eu estou dizendo que eu recebi do Senhor Jesus. Estou passando o que o Senhor Jesus me ensinou. E eu estou transmitindo o que o carpinteiro ensinou. Veja aqui. Começaram a disputar com ele. Dá um sinal aí, que você é o rei. Dá um sinal aí. O que você faz? Quem é você? Hoje em dia é assim, né? Dá um sinal. O que você tem? A tua igreja é grande? Qual é o templo da tua igreja? Que tamanho que é? Quantos membros vocês têm? Eu não sei quanto a igreja que eu pertenço, quantos membros tem, porque ela está no mundo inteiro. Ela se chama Igreja do Senhor Jesus Cristo. Tem milhões e milhões de membros, todos fiéis, sinceros, tementes a Deus, não a denominação, não. E suspirando profundamente, o Senhor Jesus suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para a outra banda. E eles se esqueceram de levar pão. E o Senhor Jesus falou: cuidado com o fermento de Herodes. E eles começaram a se arrazoar entre si: é porque não temos levado pão. Aí o Senhor Jesus: por que vocês estão pensando nisso? Vocês não lembram e não compreendeis ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Quantas pessoas têm o coração endurecido? Está vendo Jesus operar, está vendo o Senhor Jesus insistir para que a pessoa deixe as coisas mundanas, se apegue nas coisas espirituais, tenha confiança em Deus, na palavra de Deus, mas a pessoa quer ficar olhando para homens, para títulos, para a aparência, para a arrogância das pessoas, querem ter dominador sobre si. E tendo os olhos não vede, tendo os ouvidos não ouvis, como ele disse lá, para que tendo o olho não vejam, tendo o ouvido não escutem, e eu não os cure e não tenho salvação. Mas nós não podemos ser assim, não. Eu estou ouvindo, eu vou obedecer. Não entendem que quando parti 5 pães entre 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando parti 7 entre 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. Ele lhes disse: como não entendeis ainda? Quer dizer, eu posso tudo, eu que faço tudo, eu que dou salvação, eu que dirijo vocês, eu que guardo, eu que abençoo, eu que alimento, eu que sustento. E você está confiado em quem? Eu estou confiado no carpinteiro Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, o único e suficiente Salvador. Jesus não precisa de ajuda para te salvar, não. Nem de ajuda da lei, nem de ajuda de você mesmo, nem do teu sacrifício. Ele já é o sacrifício perfeito, eterno, contínuo. E nós não precisamos, nós só temos que obedecê-lo, fazer a vontade dele com amor, com carinho, com sinceridade. Veja aqui ainda, no mesmo Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 45 ao 52, a Bíblia diz assim: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passando adiante para outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-o despedido, foi ao monte orar. Sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar contra o vento, que lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Quando eles viram, começaram a gritar, deram grandes gritos, pensando que fosse um fantasma, porque todos ouviam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus às vezes se apresenta a nós de uma forma espantosa, você fica até receoso, com medo, mas não tema, sou eu que estou contigo, você é meu filho, meu servo, eu estou com você. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam na outra banda, dirigindo-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. O coração deles ainda estava endurecido, embora tantas maravilhas o Senhor fez na vida deles, embora tenham visto tantas coisas gloriosas, embora tivessem ouvido tantas palavras de salvação, andado com o Mestre dia e noite, ainda o coração estava endurecido. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos abrir o nosso coração para a palavra, não vamos fazer acepção. Eu ouvi a palavra, não importa de onde ela tenha vindo, se veio de Deus, amém, glória a Deus, porque Deus usa de todas as maneiras e de todas as formas para nos instruir para a salvação.
que possamos ser verdadeiros servos e servas do Senhor Jesus Cristo, para a glória dele e nossa salvação. Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, amém.